é o nosso quarto ponto aqui do checklist. Saber as estratégias para a prova. Porque quando a gente está falando da prova, não só do TOEFL e IBT, mas quando a gente está falando de provas de proficiência em geral, as provas de proficiência têm estratégias. É claro que as estratégias vão variar de acordo com a prova de proficiência. Por exemplo, as estratégias para fazer a sessão do reading do IELTS e a sessão do reading do TOEFL e IBT são completamente diferentes. Porque as questões são completamente diferentes. A estratégia para você escrever a primeira redação do TOEFL e IBT é completamente diferente das estratégias para você escrever a primeira redação do IELTS, porque as redações são completamente diferentes, os critérios de avaliação são diferentes, a estrutura é diferente. Então é claro que as estratégias elas vão variar de prova para prova. Mas todas as provas de proficiência têm estratégias, elas não são provas simples de inglês, né? Que você chega ali e aqui eu vou usar todo o inglês que eu já aprendi e vou responder questões sobre vocabulário, vou fill in the blanks, né? Aquela questão típica de prova, onde tem que preencher a lacuna. Então eu vou me sair super bem porque a prova vai ser assim. E aí você chega na hora da prova e não é bem assim. Né? Você chega na hora da prova, por exemplo, no TOEFL IBT, e você faz uma sessão de reading que tem perguntas que você nunca respondeu antes. Tipos de perguntas que você provavelmente nunca viu antes, porque não são tipos de perguntas convencionais de cursos de inglês. De provas de inglês que você faz na faculdade. E na faculdade de letras, a gente responde aquele tipo de pergunta em prova. Não tem. Não tem. Então, você precisa saber o que esse tipo de pergunta exige de mim. Como é que eu administro o tempo nessa sessão do reading? Como é que eu faço para eu conseguir responder todas as perguntas dentro do tempo? Como é que é a sessão do listening? Como é que é a sessão do speaking? Eu tenho 4 perguntas na sessão do speaking. Dessas 4 perguntas, eu só tenho uma pergunta que é de fato sobre minha opinião, que é a primeira. Que é uma pergunta que você tem que responder em 45 segundos. Aí você chega nas outras questões, aí você chega, por exemplo, na questão 2, e você tem uma questão que aparece, um parágrafo para você ler. Aí depois que o parágrafo some da tela, você escuta um áudio. E depois disso você tem que dar sua resposta. Se você não sabe a estratégia dessa questão, se você não tem noção do que é para fazer aqui, você, claro, vai ficar completamente perdido. Porque você tem um texto, uma questão de speaking, aí você tem um texto. Aí você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com esse texto? O que é importante desse texto aqui pra mim? Não sei, um parágrafo, o que eu vou fazer com esse parágrafo? Aí vai tocar um áudio, assim, o que é importante desse áudio? O que eu faço com esse áudio? Aí vem o momento da sua resposta. Aí você tem isso na questão 2, aí você tem isso na questão 3. Textos diferentes, parágrafos sobre temas completamente diferentes. Áudios completamente diferentes. Aí depois disso você tem a questão 4, onde você escuta uma aula. Tá, mas e aí? E aí se você não sabe a estratégia, o que você faz? O que você faz na redação integrada? Onde você tem 3 minutos para ler um texto de 4 parágrafos, depois você escuta uma aula. Depois, quando você está escrevendo a sua redação, o texto está de volta na tela. A sua tela está dividida pela metade. Aí você tem do lado direito, onde você digita, e do lado esquerdo, você tem o texto. Sim, mas por que o texto está ali? Eu estou sendo avaliada, então, no texto? É para fazer um resumo do texto? O que é para fazer? O que eu preciso mencionar do áudio que eu ouvi? Se você não sabe a estratégia, gente, tudo isso é muito overwhelming. Porque você fica assim, nossa, é tanta coisa que tem aqui para eu escrever essa redação, ou é tanta informação que me foi entregue para eu responder essa questão do speaking, que eu não sei o que fazer com tudo isso. E muita gente não consegue o score que precisa justamente por não saber o que fazer. É muito mais comum do que você possa imaginar a gente receber mensagens de pessoas falando assim, olha, meu nível de inglês é avançado, eu fiquei sabendo que precisava fazer a prova do TOEFL, peguei, marquei, fui fazer a prova. E quando cheguei na hora da prova, entrei em pânico, porque eu não sabia, eu não tinha ideia do que eu era para fazer. Eu não consegui terminar respostas de speaking, não consegui terminar de escrever redação, não consegui terminar de fazer a sessão do reading, porque faltou as estratégias. A pessoa tinha um nível de inglês, a pessoa tinha uma boa compreensão auditiva,
não sabia que precisava fazer anotações, ou não entendia como precisava fazer essas anotações, não conhecia a estrutura e a estratégia para fazer as questões da prova, e aí não consegue um bom resultado porque falta o recurso da estratégia. Se não tivesse estratégia, estava tudo bem. Mas as provas de proficiência, todas, a gente acaba tendo que recorrer às estratégias porque elas existem e são elas que vão fazer com que o caminho para a gente conseguir um bom score seja mais fácil, seja certeiro e a gente faça a prova uma vez só.